privilégio de podermos adorar a Deus, né? Queridos, hoje, pela graça do Senhor, nós seguimos com a nossa série de exposições no livro de Gênesis. A nossa proposta para a primeira parte dessa série de exposições é nós tratarmos do capítulo 1 até o final do capítulo 11, que é a parte, o texto, né, que nós temos uma espécie de fundação da nossa fé, a estrutura da nossa fé. A partir do capítulo 12, Deus vai chamar Abraão e vai começar a gerar um povo para si. E depois lá no capítulo 37 nós temos uma história diferente, né? Uma história específica, especial, que é a história de José, que vai até o final do capítulo 50. Então nós podemos dividir o livro de Gênesis basicamente, de forma bem resumida, claro, nessas três partes, né? Primeiro, o fundamento da nossa fé, depois a história dos patriarcas e por fim a história de José. E nós estamos, como eu disse, na primeira parte, onde vamos tratar até o capítulo 11, e hoje iniciando o capítulo 7. Eu quero dividir o capítulo 7 em duas partes. Hoje nós vamos tratar dos 16 primeiros versos do capítulo 7. Irmãos, antes de nós lermos, né, apenas como uma introdução, nós vivemos num mundo, né, que vive ou que dança ao ritmo da sua própria canção, né? Na verdade, nós temos, olhando ali para esse texto que vem do capítulo 7, que é o texto do dilúvio, nós temos a iminência de uma tempestade, né? E no meio dessa tempestade vai ecoar uma voz. Não é a voz de um sussurro do vento, não é um lamento de uma folha, mas a voz soberana do nosso Criador. Ele vai quebrar o silêncio da indiferença, e vai propor para nós uma escolha inadiável. O livro de Gênesis, que um autor disse certa vez que é uma obra de tapeçaria divina, ele vai nos revelar os primórdios, e o texto que nos conduziu até aqui chega num ponto muito importante da história da humanidade. Lembra que na mensagem na semana passada, o seminarista Caio começou a expor o relato que nós conhecemos como o relato do dilúvio, né? Ele apresentou o evangelho no dilúvio e o relato continua. O capítulo 7 vai tratar do dilúvio, mas aqui, lembrando que a corrupção atinge seu ápice, que a tristeza humana acabou, aliás, a ação humana acabou culminando numa decisão de juízo de Deus. Mas o coração dessa inevitável calamidade acaba nos lembrando e nos mostrando que a graça de Deus sempre tem uma rota de escape, um projeto de salvação. E no caso aqui é a arca, né, que é nada mais do que uma representação do próprio Cristo, do nosso próprio Salvador. Como eu disse, hoje a gente abre Gênesis 7, os 16 primeiros versos, e o palco aqui está montado, mas não é para um espetáculo não, mas é para o cumprimento de uma promessa cujo aviso é aterrorizante. O dilúvio está se aproximando, a chuva não vai ser apenas a água, mas vai ser a manifestação da justa ira de um Deus santo. E no coração dessa tempestade surge uma arca, não uma obra humana de engenharia, mas um símbolo divino de refúgio. A arca, e é interessante que nós às vezes vemos as pessoas falando sobre a arca, né? A preocupação é como é que era essa arca e onde está essa arca. Mas a grande lição da arca aqui é que ela é um símbolo divino de refúgio. Por isso eu chamei essa mensagem de refúgio sob o Deus soberano. Nós vamos ver nesse texto alguns momentos finais antes das comportas do céu se abrirem, das fontes do abismo se romperem, e nós vamos testemunhar a fé e a obediência de um homem que creu no inconcebível, no inexplicável, no incompreensível até então. Confiou na soberania de Deus, de um Deus que cumpre cada uma das suas promessas.
E a minha oração, irmãos, é que esse texto possa iluminar nossos corações e preparar a vida de cada um de nós para viver a altura da fé desse homem, da confiança desse homem e da esperança desse homem. Por isso eu quero te convidar a lermos juntos Gênesis 7, os 16 primeiros versos. O texto diz assim: O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, macho e fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves, de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Irmãos, esse texto nos revela a perfeita soberania de Deus em seu juízo e em graça. Revela também a fé obediente desse homem chamado Noé. E revela e desnuda, a beleza e a profundidade dessa história tão bela. E a gente pode dividir essa história basicamente em 4 pontos. O primeiro deles seria a soberana chamada de Deus e a incondicional obediência de Noé. Os 5 primeiros versos mostram isso. E é interessante, irmãos, que Deus toma a iniciativa. É Ele que chama Noé para a arca. Note que o texto não diz Noé decidiu, Noé entendeu que era o melhor, Noé percebeu que essa era a decisão, mas o texto diz que o Senhor disse a Noé. É o Senhor quem toma a iniciativa, é o Senhor quem chama Noé, é uma chamada soberana de Deus para Noé. E o nome usado aqui para Deus, o Senhor, traduzido como Senhor, é aquele nome cuja pronúncia nós não sabemos corretamente, não temos corretamente, mas que costumeiramente é usado ou chamado de Yahvé, de Jeová, ou de alguns nomes semelhantes a essa pronúncia, que é o nome pactual de Deus, é o nome do Deus que faz uma aliança, de um Deus que se conecta, que se liga, que vive junto de alguém que Ele chama. É o Deus que se relaciona, que faz aliança, que cumpre suas promessas. Esse é o Deus que se apresenta aqui. Moisés, quando diz o Senhor e usa essa palavra, esse nome pactual de Deus, ele está anunciando que o Deus que está falando com Noé é o Deus que faz uma aliança
com os seus e que cumpre as promessas dessa aliança incondicionalmente. Moisés não está apresentando um Deus genérico, mas o Deus vivo e verdadeiro, que reconhece a justiça de Noé. Mas detalhe, e mais importante, uma justiça que, conforme esse mesmo texto, aliás, Gênesis 6:8 vai dizer isso muito claramente, é uma justiça que provém da própria graça de Deus. É uma justiça que provém da própria ação de Deus sobre Noé, de uma própria capacitação de Deus sobre Noé. Noé não era justo porque era melhor que os outros. Noé era justo porque recebeu graça de Deus para ser justo como os outros não eram naquele momento e naquela época, a ponto de que Deus destruísse tudo e apenas Noé fosse chamado e poupado. É interessante, irmãos, sempre que essa justiça provém de Deus. Aliás, a nossa justiça, que é Cristo Jesus, provém de Deus e foi nos cedida pelo Senhor. E Noé, por essa justiça que o próprio Deus deu a ele, encontrou favor aos olhos do Senhor, desse Senhor que se relaciona e que faz aliança. E a ordem aqui é precisa: você e toda a sua casa. Preste atenção nisso, irmãos. A aliança que Deus está fazendo com Noé, Noé era justo, mas a aliança que Deus está fazendo com Noé não era uma aliança apenas com Noé, mas era uma aliança que abrangeu sua família. É uma aliança que demonstrou, que demonstra para nós essa dimensão comunitária da bênção divina. E aqui nós poderíamos tratar nesse texto sobre o aliancismo, um tema muito caro, ou teologia da aliança, né, como talvez seja até mais conhecido em livros ou em estudos teológicos, mas que é uma estrutura fundamental para a fé reformada. O aliancismo, irmãos, vai interpretar a totalidade da revelação bíblica e, perceba isso, vai fazer isso através do conceito de alianças que Deus estabelece com a humanidade. Em essência, o aliancismo vai ensinar o seguinte: que Deus propõe a história de salvação, de Gênesis a Apocalipse. E essa história que Deus propõe é unificada por um plano redentor singular de Deus, que é realizado ou administrado através de diferentes convênios divinos, alianças. Os teólogos reformados tradicionalmente usam ou identificam duas alianças: o pacto das obras ou aliança das obras, e o pacto da graça ou aliança da graça. O pacto das obras é aquele que Deus faz com Adão, cujo princípio era o da obediência. Foi estabelecido antes da queda com Adão. A vida eterna seria concedida mediante obediência perfeita. Adão, como representante da humanidade, vai falhar em cumprir os termos dessa aliança. E após a queda, Deus estabelece então, lá em Gênesis 3, nós já vimos sobre isso, estabelece a aliança da graça, ou o pacto da graça. E Deus faz isso por sua soberana misericórdia. E Ele faz então prometendo um Salvador, não mais agora por uma perfeita obediência do homem, mas Ele faz isso por graça. Ele faz isso prometendo a salvação através de um Redentor. Esse sim cumprirá a perfeita obediência. A perfeita obediência está nas duas alianças. Só que na primeira ela estava sob a responsabilidade de Adão. E na aliança da graça, essa perfeita obediência está sob a responsabilidade de Cristo. Cristo vive em perfeita obediência e cumpre os termos dessa aliança, concedendo a nós a salvação, porque Ele se torna para nós o nosso Redentor, o Redentor prometido lá em Gênesis capítulo 3. É essa aliança da graça, irmãos, ela é uma só, mas ela é administrada de forma progressiva pelo próprio Deus, ao longo da própria história, da história que a Bíblia vai apresentando, e vai se manifestar em alianças com Noé, por exemplo, com Abraão, com Moisés, que é a própria lei, com Davi, onde Deus vai estabelecer o reino, e finalmente de forma plena, naquilo que Jesus vai chamar de nova aliança, que na verdade é o ápice, o cume dessa aliança que Deus vem progressivamente desenvolvendo e apresentando à humanidade, cumprindo nessa nova aliança
todas as promessas das alianças anteriores. Irmãos, para nós, os reformados, o aliancismo vai oferecer uma lente coerente para a gente compreender a unidade e a progressão da revelação de Deus. Vai conectar o Antigo e o Novo Testamento. Você nunca percebeu que para alguns pregadores, o Antigo e o Novo Testamento parecem dois mundos diferentes? Você nunca percebeu que os pregadores não reformados têm uma paixão pelo Antigo Testamento que os reformados não têm? Cujas grandes pregações dos pregadores não reformados, elas estão todas no Antigo Testamento. Porque para aquele que não consegue compreender o aliancismo, ele vai separar isso em dois mundos, como se houvesse um mundo ali do Antigo Testamento com aquela realidade, e agora tudo aquilo é jogado fora e começou de novo no Novo Testamento, e o aliancismo não vai acreditar nisso. Ele vai entender que o que houve foi uma progressão da revelação e do desenvolvimento de uma única aliança que Deus estabeleceu com o homem, lá no Éden, quando ele promete um redentor através do descendente da mulher. E tudo então se desenvolve conectado, não independente, mas conectado. Então, quando nós falamos das questões do Antigo Testamento, nós não falamos delas simplesmente desaparecerem no tempo, como se Deus falou, esquece isso aqui eu falei lá, mas não. Nós vamos ver ou elas tendo continuidade, algumas da mesma forma e algumas com alterações, desenvolvimentos, ou algumas plenamente cumpridas. Vou dar um exemplo para você. Quando nós olhamos para os rituais do Antigo Testamento, por que nós não sacrificamos animais? Porque esses rituais, eles têm um cumprimento pleno em Jesus Cristo, o sacrifício perfeito e suficiente. Depois de Cristo Jesus, nenhum sacrifício mais é necessário, tampouco ele pode ser de alguma forma eficiente, porque o sacrifício de Cristo, ele é pleno e suficiente para a salvação. Então, todo aquele sacrifício do Antigo Testamento, ele apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, e ele serviu para esse desenvolvimento do relacionamento de Deus com o seu povo, do cumprimento da aliança, até que se cumprisse plenamente em Cristo Jesus. Então não faz sentido a gente pensar hoje em Arca da Aliança, em tabernáculo, em festas judaicas. Não faz sentido, porque tudo isso apontava para Cristo e tudo isso se cumpre em Cristo Jesus. Mas existem outras realidades que foram continuadas. Por exemplo, os 10 mandamentos são válidos para os nossos dias? Os 10 mandamentos são mandamentos de Deus para a humanidade, para o seu povo, ou foram só para o Antigo Testamento? É claro que são mandamentos para nós também. Então eles continuam em vigor como sempre continuaram. E existem alguns outros cuja realidade é desenvolvida, ampliada no próprio Novo Testamento, e uma delas é o símbolo da aliança. No Antigo Testamento, qual era o símbolo da aliança? A circuncisão. Os homens, obviamente, no 8º dia de vida eram circuncidados, e esse era o símbolo, era a expressão de fé dos pais na aliança que Deus fez com sua família, e eles manifestavam essa fé oferecendo seus filhos para a circuncisão como um sinal dessa aliança. Aliás, parece bonitinho, né, uma decisão do pai, mas não era passivo de morte se não fizesse isso. Mas essa era o caminho. E o que isso acontece? Como é que isso se desenvolve no Novo Testamento? A circuncisão, ela sofre esse desenvolvimento na nova aliança, sendo então apresentado a nós como o batismo. Uma expressão de fé dos pais que oferecem os seus filhos para serem batizados, como uma confiança da aliança que Deus fez com sua família. Então, o aliancismo, irmãos, nos dá essa lente para que nós possamos enxergar toda a Escritura em unidade, em uniformidade e coerentemente. Nós não precisamos pegar os textos do Antigo Testamento e criar teologias delas como se aquilo fosse uma realidade
única. Não, ela continua. Por isso que os reformados amam o Novo Testamento. Não é porque o Antigo Testamento não tem valor, não é isso. É porque o Novo Testamento vai sempre contemplar o Antigo Testamento e o Novo junto. No Novo Testamento, nos textos do Novo Testamento, você trabalha todos os do Antigo também. Você não abandona o Antigo. Você trabalha todos eles porque todos eles estão conectados e interconectados. Irmãos, o aliancismo é fundamental para doutrinas como a justificação pela fé, por exemplo. Quem não confia no aliancismo vai dizer para você que no Antigo Testamento a pessoa era salva pela obediência e que no Novo Testamento ele é salvo pela graça. Ele vai dizer assim, era o período da lei, como se vivesse pela lei, fosse salvo pela lei, e agora vive pela graça e é salvo pela graça. O aliancismo nunca disse isso. O aliancismo vai dizer que sempre foi pela fé mediante a graça. Sempre foi pela graça. Sempre foi. Lá em Abraão foi salvo como? Qual foi o ponto fundamental da salvação de Abraão? Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele creu, foi pela fé. Então, apenas, é claro que isso é um parênteses enorme que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu achei que valia muito a pena a gente olhar para esse texto e perceber que Deus está chamando Noé para uma aliança. E o justo ali era Noé. E isso fica claro em vários textos. Noé foi achado justo. Mas quem entra na arca? A sua esposa. Quem mais entra na arca? Seus 3 filhos. Sem, Cã, Jafé. Quem mais entra na arca? Suas 3 noras. 8 pessoas entraram na arca. A família toda de Noé. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Noé. E a aliança que Deus faz com Noé se estende a toda a sua família. Isso não quer dizer, por favor, irmãos, não quer dizer que a salvação se estende através de um patriarca. Não é isso que o aliancismo diz. Mas diz que a bênção, a graça de Deus, o cuidado de Deus se estende sobre a família daquele que Deus chama para viver ou para experimentar uma aliança consigo. Paulo vai falar sobre isso também, outros homens vão falar sobre isso, quando os filhos são abençoados, mesmo que um dos cônjuges não seja cristão. Paulo vai mencionar isso. Então esse aliancismo é muito belo, irmão, porque faz você olhar para a sua família, não como a luta e a batalha que na prática é, mas você pode olhar para a sua família como alvo da graça, da bondade e do amor de Deus. O amor de Deus alcançou sua casa. Ainda que ela não seja perfeita hoje, o amor de Deus alcançou sua família. Isso gera em nosso coração a esperança, a certeza do cuidado de Deus e a esperança de que o próprio Senhor se manifestará a cada um dos nossos familiares, trazendo salvação. Porque há necessidade da experiência pessoal de salvação de cada um dos membros da nossa família. Mas enquanto de repente os nossos olhos não veem isso, o nosso coração antevê isso. Nosso coração se enche de esperança, sabendo que a graça de Deus está sobre a nossa casa, sobre nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, para a glória do próprio Deus que nos chamou para pertencer a uma aliança com Ele. Mas, seguindo aqui ao texto, fechando esse enorme parênteses que eu fiz, que era para ser curto, mas acabou se prolongando. Mas aqui também é uma distinção, irmãos, clara entre animais puros e impuros. Está no verso 2. Essa distinção, possivelmente Moisés está anunciando essa distinção sem maiores explicações. Ele vai fazer isso depois lá na lei, né? Mas Moisés, é óbvio que quando ele escreve isso, ele já tem a lei consigo, já tem ali todo o desenvolvimento dessa história, e ele trata sem maiores explicações. Talvez, e é uma possibilidade, o próprio Deus tenha explicado a Adão isso, depois da queda, como ele queria ser adorado e como o próprio Adão ofereceria sacrifícios ao Senhor. Mas de qualquer forma, esse conceito de animais puros e impuros, ele vai fazer parte lá dos sacrifícios. Vai ser estabelecido claramente depois na própria lei de Moisés, mas aqui já está anunciado, né? E Deus vai trazer desses animais puros mais animais, talvez exatamente por esse conceito de sacrifício que seria feito depois, tá? Talvez os 7 casais de animais puros já tivessem esse propósito
do sacrifício que é realizado depois do próprio dilúvio, né? Bom, são 7 pares dos puros, 2 pares dos impuros, e Deus assim resolve meticulosamente preservar a criação. Eu gostaria muito, irmãos, de ter tempo para falar um pouquinho sobre essa questão de como esses animais foram para a arca, né? Como é que coube esses animais lá, né? Mas como a gente não tem esse tempo e eu não tenho a qualidade que o doutor Adalto Lourenço tinha para falar sobre isso, eu recomendo que você pesquise sobre ele. Ele vai dizer algumas coisas belíssimas, como por exemplo, 2/3 da arca estava abaixo da linha da água, o que fazia com que o ambiente fosse escuro, frio e úmido, fazendo com que a hibernação dos animais se tornasse fácil. Ele vai falar também, por exemplo, sobre quantos animais que hoje existem que são fruto do cruzamento de pouquíssimas espécies. Talvez pouquíssimas, 3, 4, 5, 6 espécies de lobos e cachorros geraram todas as espécies que nós temos de lobos e cachorros. É difícil a gente pensar em como é que um leão entrou lá na arca e não comeu os bichos todos. Mas é fácil da gente pensar num filhote de leão ter entrado lá, num filhote de elefante ter entrado. Como é que coube a girafa lá dentro? Um filhote de girafa. Você lembra quem levou os animais para a arca? Foi Noé que os escolheu e os caçou? Não, foi Deus os levou para a arca. Então eu acho que essa deveria ser a menor das nossas preocupações, né? Porque se o próprio Deus que criou os animais não fosse capaz de levar os animais certos, com o DNA correto, do jeito certo para essa arca, para eles sobreviverem, aí fica difícil da gente conseguir acreditar que Ele criou. Se a gente não acredita que Ele conseguiu conduzir para a arca, como é que a gente acreditaria que Ele sequer criou? Mas enfim, Deus vai ali estabelecer um tempo, um prazo. Daqui a 7 dias eu vou fazer chover por 40 dias e 40 noites. Aqui, irmãos, nós somos impactados com algo que deveria nos amedrontar ou nos fazer temer. A paciência de Deus tem limite. Sua palavra tem um cronograma. Deus não lida com o pecado para sempre. Há um limite diante de Deus. E como é que Noé responde? O texto bíblico diz que Noé fez tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Aliás, uma frase repetida diversas vezes nessa narrativa do dilúvio, e que é a chave para compreender a fé de Noé. Noé não questionou, não negociou, não hesitou. A fé de Noé se manifesta em uma obediência completa e imediata. Calvino, falando sobre esse episódio, ele diz que a fé se prova pela obediência. E a obediência de Noé foi o sinal mais evidente que ele havia verdadeiramente crido na ameaça de juízo e na promessa de Deus. É a forma como o próprio Noé reage. Bom, dos versos 6 a 10, nós temos o cronograma divino e a certeza do juízo. O texto vai dizer que Noé tinha 600 anos de idade, marcando ali o auge do processo que começou algumas décadas antes. Nós não sabemos quantos anos Noé demorou fazendo essa arca. Alguns historiadores vão variar entre 50 e 100 anos, mais ou menos, né? O tempo que ele teria demorado para a construção dessa arca. Mas de qualquer forma, até porque a Bíblia diz que ele foi um pregador da justiça, né? Enquanto ele construía a arca, ele pregava esse prenúncio desse dilúvio. Mas, de qualquer forma, tendo sido o tempo que tenha sido, culminou uma vida de obediência, de fé paciente, na construção dessa arca. O versículo 7 vai reafirmar que Noé e sua família entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Foi um ato de salvação, em resposta a uma ameaça real ali. E a entrada dos animais de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Vai reiterar aqui a ordem e a organização desse plano divino. E o verso 10, ele é impactante, irmãos. Ele vai dizer que, passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. A palavra de Deus foi cumprida com uma precisão inabalável.
Juízo, irmãos, não é uma possibilidade distante, mas é uma certeza num tempo determinado por Deus. A paciência divina ali cedeu lugar à justiça de Deus. O A.W. Pink diz que a vontade soberana de Deus é a causa de tudo o que acontece. É a vontade soberana de Deus. Nada dobra o braço do Senhor, nada força a decisão do Senhor. Tudo que acontece tem como causa ou como origem a vontade soberana de Deus. Deus não reage, Deus governa. É diferente. Imagine, e eu já gosto muito de usar ilustrações de orquestra sinfônica, né? Eu gosto muito de orquestra sinfônica. Imagina uma grande apresentação de uma orquestra sinfônica. O maestro se levanta a sua batuta. Cada músico sabe a entrada precisa, o seu tempo, sabe como vai se conduzir ali durante toda aquela apresentação. Ninguém duvida que essa peça vai se desenrolar exatamente como está escrito na partitura, que vai atingir o seu clímax no momento exato, que vai ter cada momento produzindo cada emoção no seu momento exato. Ela foi meticulosamente planejada, não tem caos nessa apresentação. E ela se move em direção ao final inevitável e impactante que foi escrito. Assim é o cronograma de Deus, irmãos. Assim como você, ao assistir uma orquestra sinfônica, você não tem dúvida que tudo ali vai sair o mais perfeito possível, e que essa peça vai se conduzir para o seu clímax no momento em que ela foi preparada para ter, e que ao longo disso tudo ela vai ter suas nuances como foi preparado para ter. Assim é o cronograma de Deus. Assim é o que Deus planejou, perfeito e inabalável. Nós podemos ter a certeza, assim como nós vemos uma orquestra sinfônica, aliás, mais certeza ainda, né? Porque numa orquestra sinfônica pode ter um erro, mas no cronograma de Deus não há. Os versos 11 e 12 vão mostrar a magnitude, a grandeza desse juízo e a singularidade da salvação. Olha a intensidade do evento, irmãos. Nesse dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Não foi uma chuva comum, mas foi algo, um cataclismo, foi algo grandioso. A terra, que havia sido dividida para conter as águas no segundo dia da criação, agora via suas profundezas se romperem e os céus se abrirem de forma ininterrupta. E esse é o retrato de um juízo global e avassalador, diferente de tudo que o mundo já tinha presenciado. O mundo nunca tinha visto nada daquilo. 40 dias e 40 noites de chuva sem cessar. Um dilúvio que não apenas cobriu a terra, mas que reconfigurou a terra. E que, por causa dos próprios Senhor e da sua ação, purificou-a de sua corrupção. No meio dessa destruição, irmãos, sem precedentes, o que se destacou? Uma arca. O único ponto de salvação. Não havia outro refúgio, não havia outra porta, não havia outra esperança. A provisão de Deus foi a arca. E perceba duas coisas aqui, irmãos. Primeiro, Noé foi pregador da justiça e ninguém se converteu. Você sabe por quê? Porque ninguém se converte sem que o Espírito Santo primeiro regenere. Não é possível. Pare para pensar. Pense da seguinte forma. Não, a pessoa escolhe. Não é possível que toda a população daquela terra, por dezenas de anos ouvindo Noé falar que viria um juízo de Deus, ninguém se interessou naquele assunto. Ninguém se interessou. Todo mundo olhou para Noé e falou: esse é um velho louco que está construindo um barco para alguma coisa que nunca aconteceu. Todo mundo. Não houve um único pessoa com um coraçãozinho mais inclinado, que lá no fundo era mais bonzinho, que tinha um desejo, que o coração estava ansiando. A gente não ouve tanto assim, as pessoas estão sedentas. Não teve um sedento por Deus.
em dezenas de anos da pregação de Noé? Um. Por que não houve? Porque se o Espírito Santo não regenerar, ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém enxergou, porque o Espírito Santo não chamou ninguém para entrar naquela arca, senão aquelas 8 pessoas que o próprio Senhor tinha escolhido. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção aqui: assim como não havia outro refúgio, outra porta, outra esperança senão a da arca, não há outro refúgio, outra porta, outra esperança para a nossa vida senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há. Assim como não houve na arca, assim como a provisão de Deus na arca era singular e exclusiva, assim é em Jesus Cristo. A salvação de Deus é singular e exclusiva em Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, o nosso Salvador. Os versos 13 a 16, irmãos, vão falar da entrada na arca e desse selo divino sobre a arca. Os versos 13 a 15 vão repetir, vão reiterar essa entrada ordenada. Deus traz os animais, assim como Deus traz cada um de nós a Cristo, Deus trouxe os animais. Perceba que muito aqui, tudo aqui é um tipo, aponta para Cristo, revela Cristo. Claro que esses homens, na época em que leram isso, não entenderam Cristo Jesus, não viram isso. Nós vemos como um tipo. Você vê como é interessante? A revelação de Deus e o desenvolvimento da aliança é progressivo. Nós olhamos para trás e vemos a aliança toda. Esses homens, é claro, que viram, enxergaram aqui, tiveram essa notícia como uma salvação, a arca que salvou essa família. E nós olhamos além. Nós vemos que essa arca vai apontar para Cristo, que nos salva para aqueles que Deus leva para a arca também, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A obediência de Noé e o comando de Deus garantiram que cada detalhe fosse cumprido. Então vem o clímax da passagem. Talvez um dos atos mais profundos de soberania da Bíblia, onde diz que o Senhor o fechou ou a fechou por fora. Verso 16 vai dizer que o Senhor fechou a arca e o Senhor fechou a porta da arca. É o Senhor quem fez isso. Pense nisso, irmãos. Não foi Noé quem fechou a porta, não foi um dos seus filhos, uma das suas noras, nem tampouco sua esposa. Foi o próprio Yahvé, foi o próprio Deus fechando aquela porta, que vai significar muitas coisas essa porta fechada. Vai significar primeiro a providência divina. O próprio Deus garantiu a segurança daqueles que Ele colocou dentro da arca. Foi o Senhor quem os sustentou lá dentro, foi o Senhor quem os manteve lá, foi o Senhor quem os deu segurança para aqueles que estavam lá dentro. O Senhor foi, como é para nós, o protetor daquele povo. Mas o Senhor fechar a porta também simboliza essa soberania de Deus na salvação. Deus fechou a porta e ninguém poderia entrar ou sair depois que Deus fechou. Ninguém. A salvação é obra dele, irmãos. É Ele quem sela essa salvação sobre aqueles a quem Ele traz a Cristo Jesus. Mas nos lembra também a finalidade do juízo. Para aqueles que estavam fora não havia mais esperança. Talvez você tenha visto um filme que saiu um tempo atrás, o Noé, né? Onde a arca está lá e as pessoas estão de barco tentando entrar. Vamos entrar, a gente queria entrar, né? E fazem toda aquela... Claro que ali foi uma tentativa de ilustrar, né, talvez o desespero, mas nenhum de nós pode deixar de imaginar a ideia de que alguém tentou ali, quando viu a tragédia se acontecendo, talvez olhasse para aquele momento e dissesse: a salvação é só ali. Mas a porta estava fechada. Não havia mais esperança, não havia mais oportunidades. Os que estavam na arca eram os que estavam em segurança pelo próprio Deus. Irmãos, isso nos faz lembrar dos decretos de Deus.
E o Pink vai nos lembrar que os decretos de Deus são imutáveis e que os seus propósitos não podem ser frustrados. O que Deus propõe, Deus realiza. Isso, claro que isso vai fazer nos olhar com tristeza e com angústia para aqueles que não foram alcançados, mas também deve nos fazer olhar com humildade e gratidão pelo privilégio de termos sido nós conduzidos a essa arca pelo próprio Deus, por um decreto dele, que nem a nossa incapacidade de viver de forma santa foi incapaz de mudar. Louvado seja Deus, irmãos, que nos deu esse grande privilégio de podermos estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa história, irmãos, não é apenas uma história antiga. É um espelho para a nossa própria vida, para a nossa própria existência, uma bússola para a nossa fé. Diante dessa verdade de Deus, dessa narrativa aqui da história de Noé, eu queria compartilhar com você algumas aplicações. A primeira dessas aplicações: viva em obediência plena à voz do Senhor. A verdadeira fé, irmãos, ela se manifesta em obediência, em ações diante de Deus. Jesus disse que aqueles que o amam, o obedeceriam. Claro que o amor ali, ele está sendo colocado como essa declaração de que nós o amamos, que nele cremos. Ele diz, olha, a prova de que isso é verdade é a obediência. A fé verdadeira, a fé de Noé se manifestou, não em discursos, não em contemplação, e ele teve tudo isso. Ele discursou sobre o Senhor, ele anunciou a glória do Senhor, a grandeza, ele proclamou, ele serviu ao Senhor na sua família, com aqueles homens que não queriam, construindo a arca, ele serviu ao Senhor, mas a manifestação real da fé está na obediência. Noé respondeu ao comando de Deus em obediência imediata, completa, confiante. Não é uma obediência cega que não compreendeu, mas uma obediência que confiou naquilo que não era plenamente compreensível. Mesmo quando as circunstâncias ao redor talvez não parecessem muito lógicas. Eu fico imaginando, irmãos, como seria se eu tivesse sido Noé e por dezenas de anos eu tivesse pregado e ninguém se converteu. Eu ia dizer, meu Deus, Deus não me chamou coisa nenhuma. Não é que Deus me chamou mesmo? Ninguém se converte, ninguém, nenhuma pessoazinha. Mas Noé permaneceu por anos e anos pregando, sem que ninguém se convertesse. Talvez o chamado pareceu ilógico, improvável, mas ele não adiou. Ele continuou confiando e agindo de acordo com a palavra de Deus. Spurgeon dizia que a obediência é fruto da fé. Se você tem fé, você obedece. Uma coisa está conectada de forma inseparável da outra. A segunda aplicação que eu quero compartilhar com você é: reconheça a soberania de Deus em seu tempo e em seus propósitos. Há um limite para a paciência de Deus, mas há também uma certeza de que sua palavra será cumprida no tempo exato que Ele determinou. Deus disse que em 7 dias choveria, e choveria por 40 dias. Choveu em 7 dias, e choveu por 40 dias e 40 noites. Nós não precisamos duvidar das suas promessas, irmãos. Nós não precisamos minimizar os seus avisos. Nós podemos viver com a consciência de que Deus está no controle de tudo, que seus planos se desdobram com uma precisão perfeita, que Deus sustenta tudo e cumpre exatamente da forma que Ele estabeleceu cada uma das suas promessas. Isso deveria trazer alívio ao nosso coração. Essa soberania de Deus que governa o tempo, que governa os propósitos, que estabelece decretos que são imutáveis. Deus governa sobre tudo. A terceira aplicação: busque refúgio exclusivo na provisão divina em Jesus Cristo. Essa é a nossa arca. Se a arca foi a salvação de Noé e da sua família,
muito mais grandiosa, bela e confiável é a nossa arca. Porque ela não foi construída por nós, ainda que Noé tenha obedecido, ele a construiu. A nossa arca foi oferecida, dada pelo próprio Pai. Essa é a nossa confiança, é o refúgio perfeito, exclusivo para aqueles que foram chamados. Irmãos, como a arca era o único meio de salvação do dilúvio, Jesus Cristo é a única porta de vida eterna. É o único refúgio contra a justa ira de Deus. Não há outro nome, não há outra filosofia, não há outra religião, não há outro nada que possa oferecer salvação. Por isso, irmão, entre pela porta, que é Cristo, e descanse na segurança que só Ele pode oferecer a você. Só Cristo pode trazer descanso real para o nosso coração e para a nossa alma. Thomas Watson diz que não há outro caminho para Deus senão Jesus Cristo, e nenhum caminho para Cristo senão pela fé. Lembre-se disso. Nós somos chamados a crer, e nós somos salvos pela graça, mediante a fé, pela fé, mediante a graça. Deus é o autor de salvação, e Cristo é em quem nós encontramos salvação. Quarta aplicação: considere a certeza do juízo divino e a necessidade de arrependimento. Aliás, é interessante que, por falar tanto do pecado, esses primeiros capítulos de Gênesis sempre estão nos confrontando com a nossa resposta ao pecado. Nós só podemos ter duas respostas ao pecado. Nós podemos endurecer o nosso coração, aquilo que Paulo fala, não endureçam o seu coração quando ouvir a voz do Senhor, a voz que confrontava o povo de Israel, e que foi o que o povo de Deus fez no deserto. Então esse é um caminho. Ouvimos o confronto, somos confrontados com o pecado, endurecemos nosso coração e nos mantemos orgulhosos do nosso pecado. E o segundo caminho, que é o caminho dos filhos de Deus, que são conduzidos pelo Espírito Santo, é o caminho do arrependimento. E constantemente nessas mensagens nós somos confrontados com isso. O dilúvio, irmãos, foi um lembrete contundente de que Deus é santo e justo, e de que Ele julgará o pecado. Em nossos dias as mensagens são tão coach, são tão preparadas para nos afagar o ego e motivar para uma vida carnal maior e melhor, que nós não somos lembrados de que um dia Deus julgará todo o pecado. E nós acabamos ignorando a realidade do juízo vindouro. Exatamente por conta dessa dicotomia de Antigo e Novo Testamento, como se eles fossem duas coisas separadas. Quantos crentes eu já ouvi falar, ainda bem que o nosso Deus não é o Deus do Antigo Testamento. Hoje há uma brincadeira que as pessoas fazem, é fulano do Antigo Testamento, que é um fulano mais irado, mais iracundo, mais duro. Porque é essa dicotomia. Nós não olhamos, a Bíblia diz que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A justiça de Deus é a mesma de Gênesis 1:1. Hoje, como era lá. Deus não mudou. Deus não está mais brando hoje. Deus não virou vô. A impressão que as pessoas têm é isso. Lá Deus era pai. E pai é duro, é firme. Aí ele virou vô. E agora que ele é vô, ele é todo frouxo, todo mole, todo não briga mais, não bate mais, não tem mais. É só amor. Não. O Deus de ontem, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. A forma que Deus administra a aliança é diferente, mas a aliança é a mesma. A justiça é a mesma. O juízo é o mesmo. E nós não podemos esquecer disso. Não ignore a realidade do juízo vindouro. Examine seu coração, meu. Peça ao Espírito Santo para te conduzir ao arrependimento dos seus pecados. Não para que você se torne alguém cabisbaixo, dizendo, eu sou tão miserável, pobre, pecador. Mas para que essa condução ao arrependimento nos leve à cura do pecado e à
confiança na misericórdia de Deus. Porque é essa confiança que nos faz olhar para o Senhor, sonhar diante do Senhor, amar o Senhor e desejar um futuro glorioso diante dEle. É o perdão que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Por fim, persevere na fé, preparado para o cumprimento das promessas e avisos de Deus. Noé perseverou na construção da arca possivelmente por décadas. Sua fé foi ativa, foi constante, foi resiliente. Irmãos, que Deus nos dê essa fé perseverante, que nos permite viver diariamente em preparação para o retorno do Senhor, para a plenitude do reino de Deus, sempre fundamentado nas verdades imutáveis das Escrituras, da própria palavra de Deus. Prepare seu coração a cada dia para se encontrar com o seu Senhor. Incline seus ouvidos para a voz de Deus e confie nele, porque Ele é que fará com que cada um de nós possamos perseverar na fé para a glória do seu próprio nome. Que essa história de Noé, irmão, seja para nós inspiradora, encorajadora, motivadora, para que nós tenhamos a alegria de viver como Noé viveu. Porque o que ele experimentou, você pode ter certeza que enquanto ele pregava que experimentaria aquilo, ninguém achou aquilo grande ou glorioso. Talvez quando você pregue sobre uma eternidade com Deus, ninguém ache isso belo e glorioso. Então muitas pessoas talvez achem isso um desperdício de vida. Você podia estar vivendo a sua vida de outra forma, estar aproveitando a sua vida de outra forma e não preparando o seu coração para uma eternidade que virá. Mas foi assim, exatamente assim que reagiram as pessoas que ouviam Noé. Nenhuma delas disse: é verdade, Noé, vale a pena pensar sobre a eternidade. Ao contrário, Noé foi, na melhor das hipóteses, zombado, escarnecido, ignorado na melhor das hipóteses. E ele permaneceu pregando por décadas. Mas quando a promessa se cumpriu, você pode ter certeza de uma coisa: todos os que não o ouviram desejaram ter ouvido, ter dado ouvidos ao que Noé falou. Você pode ter certeza disso, que quando a chuva começou e a arca se fechou e todos lembraram, era isso que Noé anunciava. Miserável sou eu que não ouvi. E quem foi o único que usufruiu? Noé. Aquele a quem ninguém deu ouvidos, mas que preparou seu coração para viver o momento da promessa de Deus. Que Deus nos dê essa expectativa, irmãos, de podermos preparar o nosso coração, ainda que para isso a gente perca muito daquilo que o mundo considera maravilhoso. Porque o maravilhoso mesmo está preparado para um momento indizível na eternidade, aquele que nós não pudemos sonhar, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos explicar a glória do futuro que virá, mas nós podemos confiar, preparar o nosso coração e confiar em Deus, que vai perseverar a nossa fé até o dia em que Ele mesmo nos glorificará. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por Tua bondade, graça e misericórdia. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter essa esperança diante de nós, esperança de um futuro glorioso, esperança de sermos reunidos contigo, não porque somos perfeitos, mas porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos uniu a Ti. E somos unidos inseparavelmente ao Senhor, como filhos amados, como filhos queridos, como filhos sustentados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, porque apesar de nós, das nossas incapacidades e pecados, nós temos sido tão profundamente amados pelo Senhor. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a confiar nessa verdade tão bela, de que aquilo que está preparado para os teus filhos é muito mais belo
muito maior e muito mais glorioso do que qualquer grandeza humana posta diante de nós. Não nos faz, Deus, desejar, não nos faz invejar, não nos faz vivermos frustrados por não termos aquilo que o mundo chama de maravilhoso, porque nós temos o Senhor, aquilo que um dia o mundo todo se arrependerá de não ter amado, abraçado e confiado. E nós fazemos isso não porque somos melhores, mas porque o Senhor mesmo tem nos sustentado. E por isso nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos preserve na fé, nos mantenha diante do Senhor e edifique a nossa fé para a glória do teu próprio nome, Deus. Querido, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.